Nessa segunda parte do capítulo 3, que trata de conversão eletromecânica de energia, nós vamos pegar as definições que fizemos de energia e coenergia armazenada em um campo de acoplamento e utilizar essa definição para calcular a força eletromagnética. E vamos calcular essa força eletromagnética num caso bem geral, ou seja, levando em consideração a não linearidade dos materiais ferromagnéticos. Em seguida, vamos fazer um exemplo mais simples, tentando calcular a força em um sistema linear. Vale a pena relembrar que a energia armazenada é uma função do fluxo concatenado e a gente definiu a coenergia simplesmente para que minha variável de integração, em vez de ser o fluxo concatenado, seja a minha corrente. Portanto, vamos voltar ao mesmo exemplo, do nosso conversor com uma fonte elétrica, com uma parte mecânica que pode se deslocar, e é nesse exemplinho que eu quero calcular a força. Eu quero calcular qual é a força que, se passar uma corrente na minha bobina, vai fazer com que essa parte móvel se desloque, juntando a parte, fechando esse meu dispositivo. E eu vou usar primeiro uma técnica gráfica. Eu vou definir a força eletromagnética média, supondo que eu passe da posição aberta para a posição fechada, num movimento muito lento, tão lento que eu possa supor que a corrente permaneça inalterada. Se eu fizer essa suposição e permanecendo aproximadamente constante, lembrando da minha equação do meu sistema conservativo, eu vou ter que a energia mecânica vai ser igual à energia elétrica menos a variação da energia armazenada. A energia elétrica é muito simples de você determinar com essa suposição de I constante, porque a integral de I de lambda, o I pode ficar para fora, se eu suponho esse I constante igual a I0, e o valor graficamente da área que corresponde a esse dispositivo é exatamente essa área desse retângulo. Eu vou de lambda 0 até lambda 1, supondo I0 constante. Da mesma forma, calculando a minha energia mecânica, a gente vê que a energia armazenada em A nada mais é, como a gente já calculou, esse pequeno triângulo aqui da minha curva entre I e lambda. Portanto, a minha energia vai ser a soma da energia elétrica mais a energia armazenada em A menos a energia em zero, que a gente calculou também, e é esta partezinha aqui. O que sobra para a energia mecânica, a gente observa nesse gráfico, e é fácil de visualizar que, com a definição de coenergia que fizemos, o que sobra nada mais é que a coenergia em zero menos a coenergia em A. Então, a energia mecânica nesse movimento lento que vai da posição aberta até a posição fechada, nada mais é do que a variação da coenergia. Se eu quero calcular a força média, então, vai ser igual à variação da energia mecânica, que nesse caso é a variação da coenergia em relação à posição. O valor instantâneo da força, portanto, será o limite dessa força média quando ΔX igual a zero. Ou seja, a derivada parcial da coenergia em relação à posição, supondo I constante. Esta aqui é a expressão que a gente vai usar para calcular a força em diversas situações. Observe que para chegar a essa expressão eu não precisei fazer nenhuma consideração quanto à linearidade do meu sistema. Eu posso também calcular de forma diferente, calcular a mesma força, supondo que agora o movimento de A para zero, de aberto para fechado, seja um movimento instantâneo ou muito rápido. Nesse caso, a nossa conta fica ainda mais simples. Por quê? Se eu supor que o movimento for muito rápido, não há variação de fluxo. Se não houver variação de fluxo, a minha variação da energia elétrica é igual a zero, portanto, toda a energia mecânica vai ser eu só vou ter energia mecânica da variação da energia armazenada. Eu vou passar da posição A para a posição zero
E esta área aqui é exatamente a minha energia, que é, evidentemente, menos a variação da energia armazenada. O valor da energia média ou da força média vai ser menos a variação da energia armazenada com a posição. Se eu faço o limite para x tendendo a zero, o valor instantâneo da força é menos o valor da energia em relação à posição, supondo, nesse caso de movimento instantâneo, o fluxo constante. O que eu acho interessante nessa expressão é sinalizar o valor negativo, ou seja, a força eletromagnética ela atua no sentido de diminuir a energia armazenada no meu campo. No caso, diminuir o tamanho do entreferro, que, como a gente já viu, a energia armazenada estará, em grande parte, armazenada no entreferro. Eu posso, e é evidente que nunca o movimento é instantâneo, nem com I constante. Eu preciso calcular o valor da força para um movimento qualquer. Se a gente usa a mesma figura, a gente passar da posição x igual a para x igual a zero, num movimento qualquer, sem ser esse nem esse, lembrando que quando x tende a zero, passando da posição x mais x para dx, esta áreazinha é a que corresponde à minha variação da energia ou à variação da coenergia. Portanto, seja qual for o movimento, quando dx tende a zero, as duas expressões que calculamos são válidas. Certo? Eu posso usar a energia ou a coenergia, independentemente, que tem que dar o mesmo valor numérico para o valor da força elétrica em qualquer posição x desse meu conversor. Se a gente não gosta da análise gráfica, a gente pode obter a mesma expressão diretamente da expressão matemática. A expressão matemática, basicamente, o que a gente já viu anteriormente é que a gente sabe qual é a energia elétrica que entra no meu campo de acoplamento, eu sei qual é a energia mecânica que sai, eu sei a equação do meu sistema conservativo e eu sei mais do que isso. Eu sei que a energia armazenada é uma função de lambda x. Se eu faço a derivada dessa minha função de duas variáveis, a derivada da energia armazenada é a derivada parcial em relação a x dx, mais a derivada parcial em relação a lambda d lambda. Juntando os mesmos coeficientes, a gente observa facilmente que esse cara aqui, com sinal negativo, é a força elétrica. Então, a força elétrica, sem fazer nenhuma consideração gráfica, será igual à variação da energia armazenada com sinal negativo em relação à posição, supondo lambda constante. Eu posso fazer a mesma dedução em relação à coenergia, partindo, evidentemente, da definição da coenergia que nós fizemos, ou seja, de considerar a coenergia como sendo uma função de duas variáveis, agora as duas variáveis sendo corrente e posição. Se eu faço a mesma dedução, igualando igualmente os termos, a gente obtém a expressão que a gente teve, que a gente já calculou, de energia, do que a força é a variação da coenergia em relação à posição. Quando a gente pega um exemplo mais simples, fica fácil calcular a força. Então vamos calcular a força considerando um sistema linear. Considerando então que há uma relação linear entre fluxo e corrente em qualquer posição do conversor. Essa consideração não é uma consideração muito equivocada, porque a gente viu que o grosso da relutância se encontra no entreferro e a relação entre BH no entreferro é, de fato, uma relação linear. Como é que eu vou calcular, então, a força nessa situação? A situação, então, agora, em vez de ter uma curva de saturação, eu vou ter que, para cada posição x, eu vou ter uma relação linear entre fluxo e corrente. Aqui essa relação linear para x igual a aberto, aquela outra para x igual a zero, ou seja, L fechado. E eu tenho então que L, agora lambda é uma função de I. Essa função de I depende da posição da parte móvel, portanto, depende da posição x. Calculando então a coenergia como sendo numa posição x qualquer, por exemplo, A, igual a 0, A e 0,
lambda di, onde lambda pode ser substituído por L de x e porque eu tenho essa relação entre lambda e i. Quando eu faço essa integral, L de x não é função de i, portanto cai para fora, eu fico com a integral de i di, que nada mais é que 1 meio de I2. Portanto, sabendo quanto que vale a energia em qualquer posição x, eu calculo a força derivando essa coenergia em relação à posição. Ou seja, derivando, supondo I0 constante, 1 meio de zero, dl de x dx é a nossa expressão. Vamos calcular num exemplo típico, né? Supondo que o nosso conversor esteja numa posição x igual a 5 milímetros, dando todos os dados, né? Quanto que vale a minha tensão aplicada, estou aplicando uma tensão DC, uma resistência, portanto eu já sei que a corrente que está circulando em regime permanente é uma corrente de 1 ampere, eu sei a área, eu sei o comprimento do meu gap, portanto, eu estou desprezando a relutância, portanto, eu estou supondo um sistema linear. Como é que eu calculo a força nesta posição? Basicamente, eu uso essa relação de linearidade, calculo a coenergia, derivo a coenergia em função da posição. Fundamental a gente perceber que em todo esse processo, a indutância é a chave da resolução do nosso sistema. Colocando em números, a indutância é n² sobre a relutância do caminho magnético, a relutância vai ser 2x, porque eu tenho um gap em cima e um gap embaixo, sobre μ0a, portanto, a indutância nada mais é do que uma constante, que é dada por esse valor aqui, dividido por x. Quando eu derivo essa constante, ela sai para fora, basicamente o que eu preciso derivar é 1 sobre x. Derivar 1 sobre x dá menos 1 sobre x2, portanto, a força eletromagnética naquela posição é menos 1 meio de E² C sobre x². Substituindo os valores, eu vou ter uma força no sentido de fechar o meu dispositivo de 1,2 newtons. É isso por hoje e nós terminamos na próxima aula o capítulo 3 de conversão eletromecânica de energia. Muito obrigado e até a próxima.